Como deu para notar aqui, quem tá ouvindo a gente, vocês são consumidores de conteúdo e não só no que vocês dominam, digamos assim, vocês passeiam bastante por vários conteúdos. A gente hoje vive, que não é novidade para as pessoas que estão ouvindo, vivemos num excesso de informação muito grande, né? Onde filtrar é preciso e a maioria das pessoas talvez não tenha tanto tempo e tem uma necessidade de uma informação rápida, tá? Agora, uma opinião baseada no que vocês viram até hoje, no que vocês consomem. Como é que vocês filtram isso, o que realmente vale a pena ouvir? Já deu pra perceber que vocês vão muito nos extremos, mas o que leva vocês a querer ouvir aquele podcast e principalmente ver que vale a pena dar o play e terminar de ouvir aquilo tudo para depois, obviamente, vocês criarem a narrativa de vocês? Olha, eu vejo assim, Rafa, pensando em temáticas, né, você escolhe um podcast por tema. Eu acho que o tema ele tem que ser o mais próximo de uma raiz, assim, pensando em áreas de conhecimento, né? Acho que quanto mais na base você for buscar uma informação, melhor. Então, às vezes, a pessoa está buscando muito lá na ponta de um assunto, que às vezes uma temática mais central te dá um entendimento melhor do todo, né? Então, Como assim seria na base? Pode dar um exemplo? Eu penso assim, por exemplo, sei lá, vamos entender de comportamento humano. Então, às vezes você pegar uma linha de pensamento específica de comportamento humano, você tentar entender mais a raiz do surgimento do comportamento humano. Então, pegar, sei lá, comportamento behaviorista ou a psicologia evolucionista. Então, acho que isso te dá uma base muito melhor, assim, para você questionar alguma temática, algum conceito que você está querendo explorar. Então, pensando em temas, eu chego nesse conceito. E agora, para você escutar, eu acho que é tanta variável, mas acho que uma delas é a qualidade. Então, a qualidade de que a pessoa traz o conteúdo, trazendo uma narrativa do entrevistado ou do tema. Acho que é importante também um currículo da pessoa, às vezes você conhecer, né, saber basicamente que aquela pessoa, ou entrevistado, ou como que é o conceito da galera que está fazendo o podcast. E acho que a qualidade pesa muito para o cara começar e terminar o podcast. Até a gente, na nossa tomada de rotina ali dos roteiros, a gente tenta colocar uma linha que deixa uma linha de raciocínio, porque senão a galera se perde, desliga e não escuta. E assim, em tempo, eu gosto do podcast porque é um ambiente onde você não tem tanta limitação do tempo para explorar o assunto. Tem um lado bom e tem um lado ruim de mídias que fazem um recorte, né? Que fazem uma postagem. Tem o seu lado bom, mas eu acho que o lado ruim tem um recorte, então deixa muita brecha para questionamento, deixa muita brecha para dúvidas. Agora, um podcast de 2 horas, de 3 horas, se você quer explorar mesmo o assunto, acho que é um ambiente ali que você consegue ficar mais sólido e não ter dispersão. Então, você sai dali e fecha o raciocínio, né? Então, às vezes é legal, se você quer explorar mesmo, pausa, como eu faço, né? Pausa, depois eu volto de novo naquele assunto e tento terminar. Mas é isso, né? Às vezes a cultura do imediatismo nosso faz com que a gente queira uma resposta rápida de um assunto super complexo. Com certeza. E a produção do conteúdo, hoje em dia, muito está baseada nisso, né? Comportamento do ser humano. Cada vez eles querem respostas mais curtas e cada vez a gente produz coisas mais curtas e às vezes perde muito, né? Por isso que eu queria muito ouvir a opinião de vocês, que já vão puxar pro Caio, com relação a isso, porque o que a gente consome, obviamente, é o que a gente gosta e que a gente traz para nossa realidade. Por exemplo, vocês são pessoas que conversam muito, o podcast de vocês são bem longo, então, obviamente, o dia só tem 24 horas, vocês têm que filtrar muito o que vocês vão ouvir, porque senão vocês não vão conseguir, né? Por isso que eu tive essa curiosidade. E você, Caio? Eu acho que o Bruno falou, mas eu sempre tento buscar o pressuposto, assim, né? Você está falando de comportamento financeiro, vamos dizer assim. Se a pessoa que está falando, ela não traz os pressupostos de comportamento a partir da evolução, de um processo da história humana como um todo, pronto, você já sabe que aquilo tem uma limitação, que a aplicabilidade daquilo acaba tendo uma certa limitação. Então, pode ter coisas ali que são aproveitáveis, porém, vão ter coisas que não vão bater. E que é muito comum no mundo das finanças em geral, principalmente nessa parte de educação financeira. São poucas pessoas que, mesmo com economia comportamental, tem gente que na economia comportamental não entende exatamente o raciocínio evolucionista por trás, né? O processo evolutivo por trás. Então, pressupostos são muito importantes. Então, assim, a partir do momento que eu vejo que é pressuposto que a pessoa está usando, então, vamos dizer assim, né? Então, a ideia de uma pessoa é uma árvore, né? E ela está falando da folha, dos galhos, ela está delirando ali, mas em nenhum momento ela viu se a raiz e o tronco estão firmes, se estão bem fundamentados, se não são muito antigos, se não se atualizaram e tudo mais.
a partir dali, você já pode esperar que aquelas folhas incríveis e galhos incríveis que a galera está falando não se sustentam. É um universo que você pode se perder, né? Então, eu costumo falar assim, que não se constrói sua casa, vai querer construir uma casa na árvore, a primeira coisa que você vai ver vai ser a raiz, né? Se não, você põe uma rede lá e fica até quando der, quando chacoalhar, você sai e procura uma melhor. Mas o problema é que as pessoas vão construindo mansões em cima da árvore de raiz podre, né? Então, e aí a pessoa não vai querer sair da mansão também, né? Pô, construiu a vida inteira aquilo, só porque a raiz está podre, mas olha o tamanho da minha casa. Então, são coisas que eu estou sempre, observando e notando os pressupostos. Quanto mais fracos foram os pressupostos, mais eu fico cético, assim, quanto àquilo. Mas eu vou filtrando, tem coisa que bate, mesmo sem a pessoa saber o pressuposto, aquilo tem alguma validade, enfim. Mas esse é o raciocínio que eu tento usar. E aí, cada extremo vai ter seu pressuposto de mentirinha ali, de conto de fadas, né? Então, que faz parte do processo ideológico.